Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia e para nós a sua audiência é muito importante. No programa de hoje vamos falar a respeito do seguinte tema: família, mudanças e desafios. Como vai a sua família? Que tipo de mudanças você está precisando em sua família? O que precisa ser mudado? Uma família, normalmente falando, tende a estar pronta ou disposta a mudanças sempre que necessário, mesmo que seja para mudar de endereço. Às vezes a mudança é de casa para apartamento ou apertamento, como alguns dizem, e às vezes é ao contrário. Às vezes a mudança é da zona rural para a zona urbana e vice-versa. Às vezes a mudança é de cidade, estado ou país. Às vezes a mudança é no modo de viver e de encarar e enfrentar novos desafios. Tem família que vive no mesmo lugar a vida toda e tem família que peregrina pela terra e em cada época está num determinado lugar. Uma sai do país de origem e depois volta. Outras famílias nunca mais retornam de onde vieram. Também há família que se perde ou que fica perdida no mundo. Outras aprendem com os fracassos e que não se rendem às expectativas mais pessimistas. Assistimos hoje, em razão das guerras e da própria intolerância religiosa, famílias inteiras ou parte de uma família deixando o seu país e buscando refúgio e abrigo em outros países. É triste e ao mesmo tempo sombrio vermos famílias desabrigadas, sem alimento, sem atendimento médico, sem emprego, sem moradia e, pior ainda, sem perspectiva de simplesmente viver como família. Por outro lado, é admirável conhecermos famílias que não abrem mão da oração e do trabalho em prol delas, famílias que não desistem de ser família. Apesar das crises, das perdas, da inflação, dos maus governos, das doenças e daqueles que querem acabar com ela, os antifamília, que andam por aí querendo ver seu fim ou pouco ligando pela sua preservação. O principal livro, construído ao longo dos séculos, que abre nossos olhos para a beleza e preciosidade da família, bem como para nos alertar sobre aqueles que querem abortá-la, deformá-la, descaracterizá-la, desconstruí-la e enterrá-la viva. Este livro é a Bíblia. Apesar do bombardeio que é lançado sobre as famílias com o fim de desintegrá-las, é extraordinário vermos ainda pais que não medem esforços para estarem presentes na vida de seus filhos, dando-lhes carinho, atenção e tempo. Muitas lições aprendemos em família ou no contexto familiar. Muitas dessas lições levaremos para a vida toda. Voltando a falar sobre as mudanças da família de um lugar para o outro, vemos que quando elas ocorrem, encontramos objetos que simplesmente acabamos por ignorar, deixando de ter qualquer relação com eles, mesmo estando eles em nossas casas. Quem já não disse numa mudança: nossa, ganhamos este presente de casamento e nunca usamos? Apesar de ser comum tal situação, vemos que a família não serve para acumular bens, mas para fazer o bem para os que nela vivem e dela fazem parte. Nesse sentido, podemos afirmar com toda segurança que a família não precisa de muitas coisas, materialmente falando, mas ela precisa especialmente e essencialmente de gente amorosa. Gente que expressa em atos e palavras paciência, integridade, generosidade, bondade, solidariedade, compaixão, simpatia, alegria, domínio próprio e mansidão. Certamente foi aprender com a minha mãe a ser uma serva de Deus. Minha mãe sempre insistiu em nos trazer para a igreja, ensinar da palavra de Deus. Com certeza isso é o mais importante. Meu pai, assim, ele faleceu, eu ainda era muito nova, né? Então, assim, o tempo maior foi com a minha mãe, porque ela, graças a Deus, ainda está viva, né? Mas me deu, assim, educação, né? E amor também. Que o melhor eu aprendi com a minha família é ser paciente, ser perseverante
é ter fé. Eu tenho minha filha, tenho uma irmã e elas são os meus alicerces. Precisamos lembrar sempre que é a prática contínua das virtudes mencionadas que tornam possível uma família. Ser família com qualidade de vida, pois os objetos e a decoração da casa, por melhores que sejam, não substituem o que somente o amor pode fazer. No fim de tudo, é por meio dos gestos de amor que mais aprendemos. Aliás, são eles que ficam gravados em nossos corações, em nossas mentes, e são eles que nos estimulam a amar e construir novas famílias amorosas. Tenho um gesto de carinho muito grande da minha irmã, que ela falou, olha, nós estamos juntas em toda e qualquer situação. Gesto de carinho da minha filha, que fala, mamãe, eu te amo, eu sou muito feliz por ser sua filha, porque a gente pergunta para os filhos, né? Olha, você gostaria de ter outra mãe? Como que é que eu sou? Mãe, você é ótima. E através de gestos de carinho, beijos, abraços, eu tenho recebido tudo isso da minha família. Voltando a falar das mudanças da família de um lugar para o outro, vemos as situações em que teremos de abrir mão de algumas coisas. Não porque elas sejam inúteis, mas porque simplesmente para onde iremos não haverá lugar para elas. Nesse sentido, é nas mudanças que muitas vezes temos a oportunidade de aprender que, ainda que precisemos ser bons administradores de tudo quanto é colocado sobre nossa responsabilidade, não podemos ficar apegados a tudo o que possuímos. Família, mudanças e desafios. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí. Família, mudanças e desafios. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Uma família, como já dissemos, está sempre diante de mudanças e as mudanças precisam ser encaradas por ela. Mudanças, como já dissemos, são oportunidades de aprender novas lições na jornada familiar, até porque não existem famílias perfeitas. Não existem famílias que não precisem ser lapidadas, transformadas, restauradas, reconciliadas e renovadas em seu comportamento e em sua maneira de pensar, viver e agir. É também nas mudanças que vemos que tipo de relacionamento construímos com nossos vizinhos que deixamos e que talvez nunca mais encontraremos novamente. A mudança não implica simplesmente em levar a família e os bens que possuímos para outro lugar, mas mudança implica também no que deixamos depois que saímos de onde estávamos. Deixamos boas ou más lembranças, deixamos laços de bons, maus ou frios relacionamentos? É impossível não se comover com os sorrisos e olhares de pais orgulhosos enquanto Milton e Lloyd nos mostram as fotos de seus 3 filhos que saíram de casa assim que completaram o ensino médio. Nós morávamos nessa época em São José do Rio Preto. Eu trabalhava na cidade de Catanduva e morava em Rio Preto. Ficou eu e Milton Flávio lá, a Rebeca foi a primeira que saiu, veio estudar em São Paulo. Depois saiu a Carolina e a André no mesmo ano. O André foi para Jaboticabal e a Carolina para Campinas. Hoje em dia, o casal Milton e Lloyd e seus 3 filhos moram na mesma cidade. Em um momento diferente da vida dos filhos, eles conseguiram resgatar esse convívio que é tão forte na família. Confira.
Aí o Milton Flávio saiu do trabalho dele na região de São José do Rio Preto e veio trabalhar em Alphaville. Nesse momento, os outros menores estavam no interior e a Rebeca aqui em São Paulo, próximo de Alphaville. Então, nós resolvemos morar pelo menos perto de um filho, né? Então, como ela estava para se casar dali a um ano e meio, nós achamos que seria importante ficar com ela, já que já fazia muito tempo que ela estava fora de casa. Ela fez 5 anos de faculdade, mais 1 ano de intercâmbio. Foi até interessante, porque eu estava assinando o contrato desse apartamento em Alphaville e eu pedi desculpas, né? E pedi para um outro corretor daquela imobiliária para que me orientasse aqui em São Paulo, onde encontrar um local para a gente poder conviver. Nós alugamos um apartamento maior, tiramos ela do apartamento que ela estava, saímos de Alphaville e viemos morar com ela. Então, a Carolina, que já estava em Campinas, começou a participar disso, vindo todos os finais de semana, coisa que não era possível para ela quando era em Jaboticabal. Nesse meio tempo, o André, mais novo, ficou fora do Brasil. E agora que estão todos no Brasil, a Rebeca já se casou. E agora a Carolina passa pelo mesmo processo. Ela já está formada, voltou a morar conosco, porque vai fazer residência, e ela está há 1 ano e 1 ano e meio de casamento também. E o André, embora ele fique no interior terminando o TCC e os estágios dele, ele volta para casa num determinado período. Então, conseguimos mais uma vez, nos almoços de domingo, pelo menos, estar toda a família reunida. No caso da família Moura, bastou uma mudança geográfica para o ninho vazio ficar cheio novamente. Nada para mim substituiu o convívio da família. Então toda a decisão que nós tomamos foi para a gente estar junto, né? A gente realmente é muito unido. Eu sinto muita falta, né, deles. Poder reuni-los todos novamente ao redor da mesa, conversar sobre a semana, sobre o trabalho, sobre os relacionamentos deles, é muito bom, né? A gente deixa para trás aquele momento de criança pequena em que você cuidava e levava nos diversos lugares, depois eles passaram por uma etapa um pouco mais distante, agora vê-los voltar com uma outra maturidade, com outros conhecimentos e poder trocar experiências com eles e continuar aconselhando, eu acho que o maior privilégio é esse, tê-los por perto para viver com eles o dia a dia e poder continuar sendo mãe, né, e sendo pai, para estar próximo mesmo. Com certeza, é nas mudanças que vemos o quanto precisamos estar dispostos a mudanças. Não somente aquelas de ordem geográfica, mas a mudanças que nos levem a sermos mais práticos. Podemos ser mais simples, menos individualistas e mais solidários, mais presenciais do que virtuais, mais humanos e menos robotizados. Pensando no que foi lembrado até agora, quais os grandes desafios para a família neste início do século XXI? Com certeza, há muitos desafios que a família enfrenta nos mais variados cantos e recantos do planeta. Um exemplo bem atual de família que serve de exemplo dessa cooperação mútua é a família do atleta paraolímpico brasileiro Daniel Dias. O exemplo desta família mostra como o amor de uma mãe, o apoio de um pai pode levar um filho e a própria família a vencer adversários que pareciam imbatíveis. Podemos ainda dizer que uma família é família por viver numa relação de constante companheirismo, apesar dos conflitos que surgem mais cedo ou mais tarde. Ao contrário do que se pensa, é especialmente quando situações difíceis e adversas surgem que a família mais se empenha e esforça com zelo incansável. Tudo isso oferece suporte recíproco entre si, de tal maneira que cada um seja suporte para o outro e os laços de amizade nela sejam cada vez mais fortes e sem qualquer possibilidade de serem desatados ou desfeitos. Uma família que não vive de braços cruzados, uma família onde se importa um com o outro, uma família onde um consola e perdoa o outro, uma família onde reina doce amor. Família, mudanças e desafios. Queremos continuar com este tema com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí.
Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Eu quero conversar com você hoje sobre família, mudanças e desafios. A família é o palco das nossas maiores alegrias e também das nossas mais profundas tristezas. É na família que nós celebramos a vida. É na família que nós choramos a morte. É na família que nós vemos um bebê nascendo, trazendo sonhos e expectativas. E é na família que nós nos despedimos daqueles a quem amamos e cobrimos o nosso rosto de lágrimas. A família é maravilhosa, porque foi instituída por Deus, mas a família também pode se desfigurar e transformar-se num cenário perigoso, até mesmo para a nossa sobrevivência. Hoje, a família é o quinto lugar mais perigoso para a sobrevivência humana no mundo, porque muitas vezes a família adoece, ela perde o rumo, ela se desfigura, e a família vai, então, se tornando uma caricatura grotesca daquele projeto inicial de Deus, que deveria ser o lugar mais sagrado, mais sublime, mais bonito para se viver no mundo. A nossa família deveria ser um jardim grinaldado de flores e não um deserto inóspito. A nossa família deveria ser a antessala do céu e não o porão do inferno. A nossa família deveria ser os campos verdejantes da liberdade e não a cela, a masmorra da prisão e da escravidão. A nossa família deveria ser o palco do amor mais acendrado e não o território das mágoas, das indiferenças ou do silêncio gelado e tantas vezes atormentador. Hoje assistimos bárbaros crimes dentro da família. Maridos agredindo a esposa matando o marido, pais matando filhos, filhos matando pais. Hoje vemos as drogas terríveis destruindo os valores da família, o álcool desfigurando as fibras morais da família. Assistimos famílias sendo totalmente escravizadas pelos vícios, pela degradação moral que domina a sociedade. Vemos a televisão, instrumento tão bonito de comunicação, tantas vezes perdendo valores morais e despejando torrentes de iniquidade dentro da nossa casa. Nós precisamos voltar os olhos para a palavra de Deus e ver quais são os valores de Deus para a família. A primeira coisa que a Bíblia menciona é que uma família bem estruturada, ela precisa ter casamentos bem estruturados. Nós vivemos numa sociedade onde o casamento está sendo banalizado demais. Essa questão da ideologia do gênero hoje traz tanta confusão, porque casamento, gente, convenhamos, é a relação de um homem com uma mulher.
de um macho com uma fêmea. Um casamento onde duas pessoas de sexos diferentes vão se unir e vão procriar, perpetuando a raça. Mas quando hoje um homem se junta com outro homem, uma mulher se junta com outra mulher, nós estamos vendo aí a inversão de valores. Nós estamos vendo aí uma família pelo avesso, de ponta cabeça, que traz tantos desgostos, tantos transtornos. Por quê? Porque nós nos esquecemos dos princípios de Deus. O casamento que Deus estabelece é quando o homem ama a mulher, a sua mulher, como Cristo amou a igreja, com amor perseverante, com amor santificador, com amor sacrificial. Quando ele não exerce a sua liderança com tirania, com machismo opressor, mas ele é um homem que ama, que zela, que cuida, que protege, que supre, que abençoa este relacionamento. Porque ele vai imitar um padrão perfeito que é Cristo. Um casamento feliz é onde a esposa ama o marido, sujeita-se ao marido com entendimento, com inteligência, não como capacho, não como inferior, porque uma casa não pode ter duas cabeças. Mas ela entende que Deus constituiu o seu marido como cabeça do lar, e esse marido entende que ele, como cabeça do lar, não é para explorar, nem para ser um ditador, nem para ser alguém que vai exercer uma liderança cruel, mas uma liderança de amor, de serviço. Quando se entende os papéis dos cônjuges à luz do que Deus ensina, aí se constrói uma casa sobre a rocha. E essa rocha é Deus, e não sobre a areia movediça. O que distingue um casamento feliz, bem-sucedido, de um casamento que naufraga, não são as circunstâncias da vida. Jesus Cristo disse isso. Terminando o Sermão do Monte, ele falou que o prudente é aquele que ouve e obedece. Esse constrói a sua casa sobre a rocha. O imprudente é aquele que escuta, que sabe, mas não cumpre, não obedece. Esse constrói a sua casa sobre a areia. Mas sobre ambas as casas cai a mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento na parede, bate os mesmos rios no alicerce. Uma casa cai, a outra fica de pé. O que diferencia essas duas casas não são as circunstâncias, mas sobre que fundamento ela está edificada. Portanto, se nós quisermos edificar famílias felizes, bem-sucedidas, nós não temos que olhar para os desvalores da sociedade rendida à ditadura do relativismo moral, mas nós temos que nos voltar para a infalível e inerrante e suficiente palavra de Deus. Ali está o manual do Criador, o manual do fabricante. Deus instituiu a família e tem normas e preceitos para que a família seja verdadeiramente feliz. Numa família verdadeiramente feliz, os pais não provocam os filhos à ira e os filhos honram pai e mãe. Numa família feliz, o pai vai criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Numa família estruturada, os pais não esmagam os filhos, nem criam os filhos com mimos exagerados a ponto de não discipliná-los, porque os dois extremos são perigosos. Tanto o rigor desmesurado, que se cria filhos com autoestima achatada, como aqueles pais que mimam demais os filhos, nunca dizem não para os filhos, não colocam limites para os filhos e criam filhos irresponsáveis, imaturos, despreparados para a vida. Hoje, muitas vezes o Estado quer interferir dentro da nossa casa. Quer dizer o que os pais podem ou não podem fazer, quando na verdade a responsabilidade
para a educação dos filhos é delegada aos pais, Muitas vezes a nossa sociedade está confusa. Não quer permitir que o pai e a mãe, com responsabilidade, com amor responsável, discipline seus filhos para ensiná-los. Mas aprova o aborto. Então, você não pode dar uma palmada no filho, mas pode matá-lo. Onde está a justiça? Onde está o equilíbrio? Onde está a sensatez? Aborto é matar um inocente indefeso. E matá-lo no recanto mais seguro da vida, no sacrário mais sagrado da vida, que é o ventre materno. Então, nós precisamos não ouvir o que a sociedade, rendida ao pecado e longe, muito longe dos planos e propósitos de Deus, querem estabelecer para nós. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Deus é santo, Deus valoriza a vida, Deus ama a vida, Deus protege a vida, Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família, Deus quer o bem da família. Quando nós andamos dentro dos preceitos de Deus, a família é saudável, a família é feliz, a família é segura, a família caminha vitoriosamente. Como é que está a sua família? Como é que está seu casamento? Como é que está o relacionamento dentro da sua casa? Deus pode mudar esse cenário. Se está um cenário cinzento, quem sabe você possa começar a ler sua Bíblia. Quem sabe você possa frequentar uma igreja comprometida com a Bíblia. Quem sabe você possa criar os seus filhos no temor de Deus. Quem sabe você possa levantar um altar de adoração a Deus dentro da sua casa. Sua vida vai ser melhor, seu casamento vai ser melhor, seus filhos vão ser melhores, você vai ter uma família melhor, você vai ver a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero orar por você, colocar a sua vida, seu casamento e a sua família nas mãos de Deus. Ore comigo. Deus, eu quero te dar graças, porque a tua palavra é tão preciosa, ela tem ensinamentos tão ricos, ela nos ensina como viver uma vida familiar, de equilíbrio, de felicidade, de paz. Então ajuda aqueles que estão nos assistindo a entenderem essas verdades, a aplicarem essas verdades ao coração e a desfrutarem desta bênção na vida familiar. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a sua importante e preciosa audiência. Quero também aproveitar o momento para lhe fazer um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Nós somos uma igreja comprometida com a Palavra de Deus, uma igreja que quer acolher você e ajudar você. Não estamos interessados no seu dinheiro, estamos interessados em abençoar a sua vida. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Temos escola bíblica dominical às 10 horas da manhã para todas as faixas etárias e às quartas-feiras um importante estudo bíblico às 7h30 da noite. Se Deus nos permitir, nós voltaremos neste mesmo canal, neste mesmo horário, no próximo sábado. Esperamos ter você lá conosco. Um grande abraço. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.